वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधु स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्केतनैकपितरौ कमलायताक्ष विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
न जत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधव भगवतः तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः सुरेशलोकयोपि न वै शसेव्यतां न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधव भगवतः तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः सुरेशलोकयोपि न वै शसेव्यताम्। Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, Jagadguru disse: Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: por que as pessoas comuns não têm nenhuma inspiração para fazer Haribhajana, para adorar Bhagavan? Porque elas não conseguem se libertar do sansara material? Esse é o principal problema. Nós não temos consciência o suficiente para responder ao Harikatha, para buscar a associação de Guru Vaishnava. E as almas condicionadas têm a sua liberdade pessoal. Elas podem utilizar sua liberdade de maneira apropriada ou de maneira inapropriada. Dessa maneira, elas não estão recebendo satsanga apropriada. E é por isso que elas não têm nenhuma inspiração para praticar bhajana. Prabhupada diz que, de acordo com o sanskara passado, porque por um período de tempo infinito as divas estão vivendo e elas têm um sanskara muito ruim e, ao mesmo tempo, elas não estão decididas a transformar o seu sanskara. Se elas quiserem realmente transformar o seu sanskara, ou seja, você pode transformar o seu sanskara de acordo com o sangha, com as suas associações. Então, por um período de tempo infinito, as divas estão recebendo associação material, mas se elas puderem cuidar deste fator, de uma boa associação, elas podem desenvolver bons sanskaras. E para isso você precisa de um sadvidya, um verdadeiro médico. Então, Prabhupada falava que a gente não pode ir a qualquer lugar para ouvir Harikatha. A gente deve ir a tal lugar onde a gente encontre, pelo menos, Namabhasa. Se houver Namaparada, ofensas ao santo nome, nós não podemos ir. Nós temos que ir até um sadhu puro. Esta é a regra. Sadvaidya, ou seja, um médico transcendental, significa um sadhu, um devoto puro. O som transcendental dele pode transformar o meu coração. Este é o procedimento. Então, o primeiro fator é que o sanskara das almas é muito ruim e elas não cuidam deste fator para tentar mudar o seu sanskara. Sadhu Sangha pode nos dar um bom sanskara. O verso que eu comecei ele é muito importante. Najatra Vaikuntha Katha Sudhapaga Na Sadhava Bhagavata Sadasraya Najatra Yogge Samakha Mahassava Suresa Loko Upi Navaisa Sepatam. There is so many facilities like available in heaven. Se houver muitas facilidades, muitos confortos, como o próprio céu, mas se nesse local não houver Harikatha, não houver o fluxo de Harikatha, das lilas de Bhagavan, se nesse local Guru Vaishnava não estiverem vivendo e não houver o canto, a dança
do festival de Hari is not being performed. If that place is Brahmaloka, mesmo se tal lugar for Brahmaloka ou a morada de Indra, Suresh actually Indra. Suresha logo upi no visapatam. So, those who are really conscious, they don't like to take huge advantage. Aqueles que são realmente conscientes, eles não querem ir para nenhum local, por mais elevado que seja, se ali não houver Harikatha, Haribhajana, Sadhusanga. Então, é o dever de um sadhu, de um devoto puro, transformar a minha natureza. Raghunatha Das Goswami diz que eu não estava pronto para beber o néctar, mas Paradoksha-dukhi, Sanatana Goswami, cujo coração está sempre chorando pelas almas condicionadas, ele um dia, ele me forçou, ele me convenceu a beber uma gota do néctar. Ele falou, beba, beba. E depois disso, quando eu bebi, eu senti o sabor. Então, pela misericórdia de Sanatana Goswami, eu pude beber aquele néctar. Alguém me pergunta, por que eu não consigo cantar o santo nome puro? Por que eu não consigo cantar o santo nome puro? Qual é a razão? Prabhupada diz, se houver pensamentos mundanos, a maioria de nós, né, de 100%, talvez 99,99%, se não mais, a maioria de nós está sempre ocupados com pensamentos materiais. Todos os tipos de pensamentos materiais estão lá na nossa mente. E se houver algum pensamento material, não há possibilidade do Harinama aparecer. Não há possibilidade. Enquanto a gente sabe que se houver Sevamukh, inclinação ao serviço devocional, ou seja, quando uma diva ela quer utilizar todos os seus sentidos para servir Krishna, neste caso, Harinama vai aparecer automaticamente, porque o Harinama ele não é controlado por nada. Harinam é Param Swatantra, ele é totalmente independente. Ele não é controlado por nada. E devido às aparadas, né, nós até estamos cantando Harinam, mas não obtemos o resultado. Ou seja, aqueles que estão se abrigando no Harinama, mas não estão alcançando o resultado, eles podem estar cantando vida após vida, e o Harinama vai dar o seu resultado no tempo apropriado. Dessa maneira, às vezes a gente não se sente inspirado a cantar um lakh de Harinama. Mas de qualquer maneira, se a pessoa cantar o Harinama, ele vai ter o seu poder, a sua influência. Então, se nós pudermos nos abrigar no Harinama, mesmo se houver aparada, ofensa, mesmo assim, se a gente continuar cantando Harinama, um dia Harinama vai poder nos perdoar.
Mas, enquanto tiver a parada, o Harinama não vai expressar a sua forma completa diante de nós. Ou seja, Harinama pode nos dar tudo. Harinama é um sadhana, a prática espiritual completa. Hoje ou amanhã, Harinama pode nos mostrar tudo. Por meio do Harinama, a gente pode ver a Lila, Parikar, Vashishta, todos os passatempos, tudo. Nós podemos receber tudo por meio do Harinama. É por isso que aquele outro dia eu estava falando sobre as glórias do Harinama e eu estava falando o verso 10. Namo Sri Krishna Chandrayo Nirupadhi Kipakrite Ya Sri Chaitanya Rupa Abhut Tvanman Prema Rasam Kalu. This I already discussed. Eu já falei este verso, que nesta Kali Yuga, Sri Krishna veio especialmente na forma de Sri Krishna Chaitanya para distribuir Prema Rasa, o néctar do amor por Deus, que é algo impossível de se receber, mas Ele está dando. Ele assumiu a forma de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu para distribuir esse Prema Rasa, que é uma encarnação mais do que especial. E Ele distribuiu sem nenhuma causa. A misericórdia dele é incondicional. Então ele está, nesse verso, prestando reverências aos pés de lótus de Krishna Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está nos dando tudo, todos os benefícios. Paramaraso chamatkaro madhurja sima mekos chaitanya chandra parama karunaya sarvam avischakara. All Chaitanya, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we can discover everything. Pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, nós podemos descobrir, alcançar tudo. Quem poderia conhecer as excelências de Krishna Prema, que é algo extremamente excelente e raro? Como nós poderíamos ouvir se Chaitanya Mahaprabhu não tivesse vindo aqui? Ou seja, as glórias do Santo Nome, quem poderia saber? E quem poderia saber as glórias de Vrindavana, todas as lilas, as brincadeiras de Krishna, quem poderia saber? E quem poderia saber as excelências de Radharani? Ele quis distribuir tudo, então nós somos muito afortunados. Depois disso eu estava falando, no outro dia, Sastranam ayam sarasya sangraha anubhutasya chaitanya deve tat priya rupataha. This book is actually a nectar, very nectar, gist actually. Que este livro, ele é extremamente nectário. E ele apareceu dentro do coração de Sanatana Goswami por ele estar prestando serviço a Chaitanya Mahaprabhu. From Rupa Goswami Pad, Rupa Manjari, Rupa Goswami Pad, the realization came. Também ele diz que este livro também vem do serviço a Shri Rupa Goswami, Rupa Manjari. Ou seja, os Goswamis, eles estão extraindo do oceano dos Shastras a essência
e estão nos dando essa essência, esse resumo, depois de entender todos os Shastras. Porque nós sabemos que o Srimad Bhagavatam já é a essência de todos os Vedas. O Srimad Bhagavatam é a conclusão de todos os Vedas, Vedantas. Mesmo assim, aqueles devotos muito elevados, Rasika Bhaktas, às vezes eles querem ouvir somente o 10º canto. Apesar de que todo o Srimad Bhagavatam é transcendental, existem aqueles devotos que só querem ouvir o 10º canto. De todo o Bhagavatam, eles focam no 10º canto. Os casos amorosos de Radha Govinda estão ali. Então, é por isso que Chaitanya Mahaprabhu confessou, disse, next sloka I was discussing Srinanto Vaishnavaha Sastramidam Bhagavatamrita Sugopam Praho Yat Premna Jaiminir Janme Jayam. Srinantu is open, open declaration actually, going to call all Srinantu Vaishnavaha Sastramidam. This Sastra is Bhagavatamritam. Sinantu, ele está chamando todos os Vaishnavas e está falando sobre qual é a especialidade dessa escritura. Então, Parikshit Maharaj, ele havia ouvido todo o Srimad Bhagavatam e ele já sabia que ele ia abandonar o corpo. Ele tinha recebido toda a misericórdia de Srila Shukadeva Goswami, e ele vai dar... Bem, ele recebeu todo esse néctar que é o Srimad Bhagavatam, e ele vai extrair desse néctar ainda mais a essência para dar para a mãe dele. Então, esse é um grande segredo. Naquele outro dia eu falei sobre a condição, assim como o Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna diz que nem todos podem ouvir o Bhagavad Gita, ou seja, aqueles que não fazem austeridades, aqueles que não seguem, que não estão fazendo bhajana, aqueles que podem discutir, não deveriam ouvir essa escritura. Bhagavan disse, e no mesmo sentido, Sanatana Goswami diz que se alguém ouvir essa escritura à força, suponha que ela tenha um caráter demoníaco, ela não tem uma conduta de Vaishnava, ou seja, ela pode até se vestir como Vaishnava, mas não age como Vaishnava. Então as pessoas que não seguem nenhum Dharma, as pessoas que têm o coração seco, elas não devem ouvir essa escritura. Se elas ouvirem à força, elas podem cometer ofensas. Então ainda é mais perigoso para elas. Dessa maneira, este Shastra, ele é muito secreto. Aqueles que são Rasika Bhaktas, eles podem ouvi-la. E alguém pode argumentar, todos aqueles que tomaram iniciação, receberam um mantra de um guru, eles são iniciados, eles são Vaishnavas. Mas, para ser realmente iniciado, existem várias outras regras. Por exemplo, no Hari Bhakti Vilasa, se diz que aqueles que receberam Vishnu Mantra, eles podem adorar Shalagrama. Mesmo assim, há algumas restrições em alguns Puranas, porque se o sânscara deles for ruim, se a iniciação deles não for feita perfeitamente, talvez o guru não seja genuíno. Neste caso, há problemas, então, por isso tem muitas restrições. Então, primeiro de tudo,
Janamejai, que é o filho de Parikshit Maharaj, ele ouviu o Mahabharata de Vaishapayam Rishi. E Janamejai, e eu estava falando um pouco sobre Jaimini Rishi. Ele é o Acharya de um dos 4 Vedas, ou seja, Rig Veda, Samaveda de Jaimini, Atharva Veda veio de Sumanta, tem essas divisões. Então Jaimini é o Acharya que compilou o Samaveda. E aquele dia eu também estava falando que no Gita, Krishna diz que, quando ele estava falando das suas glórias, né? Ele fala que de todos os Vedas, dos 4 Vedas, eu sou o Samaveda. E Jaimini Muni, ele é o Acharya, o compilador do Samaveda. E o Samaveda, ele é extremamente interessante, mas nem todos podem recitá-lo, estudá-lo, porque se a pessoa pronunciar errado, ela pode ser punida. Então é por isso que nem todos podem estudar Veda e Vedanta. Portanto, Jaimini Muni, ele conhece a essência, a conclusão do Samaveda. E se Krishna diz, entre todos os Vedas, eu sou o Samaveda. Então, se alguém estudar todos os Vedas e não tiver nenhuma informação sobre Krishna, todo o seu estudo dos Vedas, o Vedanta, é inútil. A conclusão, o resultado de estudar os Vedas é o próprio Krishna. Ele mesmo diz. Então, Jaimini Muni, certamente, ele tem essa percepção completa de Veda, do Samaveda, e Krishna fala, eu sou o Samaveda. Então, algumas pessoas podem dizer que o Veda está cheio de karma, né? De práticas, de ações frutivas. Então, alguém pode pensar que Jaimini não tem Bhakti. Mas nós temos documentos que provam que Jaimini não é um karmavadi, não é um seguidor do caminho do karma. Ele pode entender toda a importância do Bhakti Shastra. E ele é um conselheiro, um mestre do Bhakti. É por isso que a gente vê em diferentes Puranas ele glorificando Jagannatha Deva. Então, Janamejai é filho de Parikshit Maharaj. E se você ver em detalhes, você vai ver que Janamejai também é um Parama Bhagavata, um grande devoto. E no chamado Bhagavata também está escrito que Parikshit Maharaj é um Mahabhagavata, um grande devoto. Então, Janamejai nasceu de Parikshit Maharaj. Desde o nascimento, ele era um grande devoto. Não era uma pessoa comum. Ele é o filho de Parikshit Maharaj. Então, nem todos têm inspiração para ler Bhakti Shastra. Talvez a pessoa até tenha tomado sannyasi, ela tenha feito muitas coisas externamente, mas elas não têm a inspiração. A coisa mais básica tudo depende da boa fortuna da pessoa. É algo muito raro. Motiruna Krishne Parato Shatova, etc. sloka I discussed. Naitat Mano Me Tava Kathasa Vaikunthanath
Muitos slokas, né, que falam da raridade que é o Bhakti. Então, certamente, Jaimini Muni não é um karmi, ele conhece a importância do Bhakti. Então, Janamejai já havia ouvido o Mahabharata de um outro rishi. Mas agora ele queria ouvir de Jaimini Rishi. Então, embora Janamejai tenha ouvido o Mahabharata anteriormente, ele queria ouvir mais uma vez de Jaimini. Janamejai vem falando Munindra. Munindra significa Muni, Muni são sábios, e Indra, o maior de todos. Então ele fala, é o maior dos Munis, Jaiminehe. O maior de todos os Munis, de todos os sábios, é Jaimini. E ele estava ouvindo novamente o Mahabharata. Mas uma coisa muito importante é que Srila Prabhupada falava que a gente não precisa ouvir o Mahabharata, porque a gente não vai conseguir entender, vamos ficar confusos. A gente pode ouvir o Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, no máximo, o Srimad Bhagavatam, da boca de lótus de um Vaishnava puro. Mas se a gente tiver interesse em estudar o Mahabharata, a gente pode ficar muito confuso, com muitas dúvidas. Então Janamejai estava ouvindo o Mahabharata pela segunda vez com Jaimini Muni. E o que ele ouviu anteriormente não foi tão excelente, ele confessou isso. Bharatakyanam adbhutam parikshid ananando aprichat akhilam sravanat sukha. Parikshit Nandan, Janmejaya, after hearing Mahabharata Akhyan, wanted to get the gist, says Bhag. I mean, you wanted to know the gist of Mahabharata. Então Janamejai estava querendo saber qual é a conclusão do Mahabharata. Janamejai falou para Jaimini Muni. No Vaishyapayanat prapto brahman yo bharate bharato rasaha tatto labdaha sa tachesham madhurena samapayat. No Vaishyapayanat prapto brahman jo bharato rasaha. Mahabharata, he heard from Vaishyapayan, he could not get the rasa, taste. Ele ouviu o Mahabharata Vaishyapayan Rishi, mas não conseguiu obter o sabor. É por isso que ele está declarando
que de você, de Jaimini Muni, ele vai receber a rasa. Ele falou, olha, eu estou apreciando, eu estou recebendo essa rasa ao ouvir com você, mas eu gostaria que você terminasse, né? Normalmente, quando a gente está distribuindo prashada, distribui vários pratos diferentes e termina com algo doce. Então, Janamejaya estava pedindo para Jaimini Rishi, tente fazer uma conclusão para que a gente obtenha um rasa, um sabor excelente. Esse foi o pedido de Janamejaya. Então, Jaimini Rishi diz Nihata Sesha Sadhasaha. Try to remember when Parikshit Maharaj was cursed by Rishi, one Rishi, Swamik Muni, he saw. So he is going to leave his body. Então ele está lembrando de quando Parikshit Maharaj foi amaldiçoado pelo filho de um Rishi. Então, pelo conselho de Shukadeva Goswami, Parikshit Maharaj parou de sentir medo. Parikshit Maharaj começou a se sentir muito satisfeito, bem-sucedido, ao ouvir o Harikatha, o Srimad Bhagavad Mahapurana, recebeu toda a misericórdia. Kritartha significa que ele estava plenamente realizado. Porque pela misericórdia sem causa, né? Ninguém convidou, por exemplo, Shukadeva Goswami para ir lá. Ele foi pela sua misericórdia incondicional para falar o Srimad Bhagavatam. Então, Jaimini Rishi está contando. Nihata Sesha Saddasam Sammak Prapto Samastvartham Sikrishna Prema Sanklutam. Jaimini Rishi speaking, Hey Nipottamo, a great king. Jaimini Rishi está dizendo, ó grande rei. Ele está falando para Janamejaya. Ó grande rei, pela misericórdia de Shukadeva Goswami, Parikshit Maharaj se tornou totalmente destemido. E aquele resultado que é a quinta meta da vida humana, ele conseguiu alcançar, Prema Bhakti. Então ele está escrito mas, né? Quinto, ele estava se preparando para subir em Goloka Dhama. First sloka actually it is written Jaimini Vacho Suko Devo Podeshena Nihata Sesha Saddasaham Sammak Prapto Samastvartham Sikrishna Premo Sanklutam Samastvartha Sammak Prapto Samastvartham. I mean Chatur Varga Dharmartha Kamakko and fifth, fifth actually Krishna Prema. Ou seja, tem os 4 objetivos da vida humana, Kama, Artha, Dharma, Moksha, e tem o 5º objetivo, que é Prema. Então, está falando ali que Parikshit Maharaj tinha alcançado esse objetivo máximo da vida humana. Então, gradualmente,
os momentos finais da vida dele estavam se aproximando. Ele queria ir para Golokadam, estava se preparando, né? Shukadeva Goswami já tinha completado o Bhagavata Katha e foi embora. Prestou reverências. Então ele estava ali, Parikshit Maharaj, se preparando para ir para Goloka. Mata Tasharta Krishna Tatpara. And Mother Uttara, she is already coming here. Então, naquele momento, a mãe dele, Uttara, mãe de Parikshit Maharaj, chegou lá e ela estava com algum sofrimento. Embora nós não possamos pensar que ela seja uma mãe material, não podemos pensar que Parikshit Maharaj seja uma pessoa também comum. Mas Parikshit Maharaj ia embora e abandonar o corpo, né? Então, tanto Uttara, a mãe, quanto Parikshit, o filho, não são pessoas ordinárias, eles têm conhecimento de todos os tátuas. Mesmo assim, ela estava sentindo alguma dor porque o seu filho iria embora. Né? Nós sabemos, por exemplo, que Radha e Govinda estão sempre presentes, mas a gente vê que eles estão sempre sofrendo de separação, então é algo muito natural. Então ela estava ali sofrendo porque o filho iria embora, mas o filho dela estava garantindo, ele falava, não sofra, não deve haver nenhuma ansiedade dentro do seu coração, eu estou te dando a garantia. Então depois disso ela ficou mais satisfeita, ela falou assim, meu filho está indo para Goloka, depois de ouvir tal Harikatha. Sannikrishto nijabhishto pada arono kalakam simat parikshitam mata tashyarta krishna tatpara virata tanayoikante oikante priched etat nipattamam prabodhyanandita tena putrena sneho sankluta. Putro, I mean son, going to give assurance to mother. And after that, is getting some enjoyment. Ou seja, o filho, Parikshit garantiu para ela. E ela ficou satisfeita. E então, ela quis ouvir um resumo, porque ela não estava presente durante a recitação do Srimad Bhagavatam. Então ela queria ouvir, né? O Srimad Bhagavatam, ele é cheio de néctar, mas não havia tempo naquele momento dela ouvir todo o Srimad Bhagavatam. Então ela queria ouvir ali, receber um conselho do seu filho, Parikshit Maharaj, qual é a conclusão, qual é a essência de todo o Srimad Bhagavatam. Especialmente quando ela percebeu que ela percebe, olha, meu filho não está sofrendo nada, ele está satisfeito, está confiante. Então, a gente vê que quando Shukadeva Goswami foi embora, Parikshit Maharaj estava falando, cadê aquela cobra aqui, ali, o picar, né? Que ela venha aqui e me pique. Né? A gente vê
Parikshit Maharaj falando, onde está a Takaka? Onde está aquela cobra? Né? Eu ouvi o Srimad Bhagavatam, eu estou satisfeito, agora aquela cobra pode vir e me picar, eu não tenho nenhuma preocupação. This way actually Viratatanaya Uttarama going to request him that I like to get some advice from you, what all you have heard from your Gurudev Sukdev Goswami. E Uttara going to request vai pedir nesses momentos finais de vida de Parikshit Maharaj. But Parikshit Maharaj feeling relaxed, not feeling any. E Parikshit Maharaj está relaxado, ele não está ansioso. E Uttara diz: Chachukeno upadishtam te vatsa nikrisho tashyame saram prakasaya khipram khiram modher rivamritam. Uttara speaking that those demons and those demigods, they started churning Kira Sagara. Uttara diz que os demônios e os semideuses, eles agitaram aquele oceano de leite e desse oceano eles extraíram o néctar. E foi um processo gradual. No início saíram cavalos, depois saíram elefantes, depois saiu Kaustuba Muni, as joias, e por fim saiu o Amrita. Então ela está dando este exemplo, né, que Shukadeva Goswami falou por bastante tempo, 7 dias e 7 noites. Mas naquele momento não havia mais tempo para uma discussão muito longa. Então, assim como depois de agitar o oceano de leite, foi extraído o Amrita, o néctar, né? Ela diz, o Srimad Bhagavatam é cheio de néctar, mas nós não temos tempo de ouvir tudo. Então, aquilo que você compreendeu, né, de tudo que você ouviu, você deve me dar o extrato, a conclusão, a essência. Né? O Bhagavatam inteiro ele é uma essência, ele é nectário. Mas ela queria receber o extrato desse extrato. Né? Somebody can also speak this way, that Maharaj total Bhagavatam is Amrita, no doubt. Então alguém pode falar que todo o Bhagavatam é Amrita, ele é néctar. Mas, dentre todo o Srimad Bhagavatam, tem especialmente entre os capítulos, o canto 10, capítulos 29 ao 35, é a essência desse Amrita. Então talvez Uttara queria indicar essa parte. Então, o Srimad Bhagavatam, todo ele é importante. Nós não podemos dizer que nada ali é insignificante. Não, todo ele é uma manifestação do próprio Krishna. Então tem diferentes tipos de ilustrações, exemplos, vários reis, várias dinastias, dinastia do Sol, dinastia da Lua, e discussões detalhadas sobre a criação. Mas agora não havia tempo. Por isso Uttara estava dizendo, nós não temos tempo de falar tudo em detalhes. Então talvez Uttara queria indicar isso para o filho dela. Para ser franco, se alguém nos pedir para extrair
a essência última do Srimad Bhagavatam, a gente tem que dizer que são os casos amorosos de Radha Govinda, Rasa Lila, esse tipo de coisa. Então, Uttara estava dizendo que você deve falar o Bhakti Tattva de maneira que eu possa entender essa essência. Então, Uttara, ela não é tola. Ela sabe que todo o Bhagavatam é Amrita. Mas como não havia tempo, ela queria receber a essência daquilo que ele ouviu de Gurudeva Shukadeva. Tente extrair a essência antes de abandonar este mundo material muito rapidamente, porque nós não temos tempo. Assim como, ao agitar o oceano de leite, os semideuses e os demônios receberam esse Amrita, o néctar da imortalidade. Então, voltando a outra cena, onde Janamejaya, ele ouviu. Ele ouviu que o seu pai, Parikshit Maharaj, ia morrer a partir de uma picada de uma cobra. Então, ele decidiu matar todas as cobras do mundo, até mesmo Takak, aquela cobra específica que ia o matar, né? Então, ele fez um Sarpa Yagya, sacrifício de cobras. Então, ele fez esse grande sacrifício com a ajuda dos Munirishis, no qual ele ia sacrificar, ia jogar no fogo todas as cobras. Então Janamejaya, por fim, estava gritando: por que Takak não está vindo? Então os Munirishis disseram: Rajan, ó rei, como que Takak vai vir se ela está abrigada, se ela está junto com Indra Maharaj? Por que então você não canta o mantra? Quando você cantar, Indra também vai vir até o fogo. Então, quando ele canta o mantra, Indra seria atraído também, né? Então, Brahma, o Senhor Brahma veio e falou: olha, você não pode matar Indra, ele é um servo de Bhagavan. E também, por que você está matando todas as cobras inocentes? Na verdade, é o destino do seu pai. Morrer por uma picada de cobra. Então você está fazendo esse sacrifício de todas as cobras de maneira desnecessária, isso não é bom. Então Janamejaya aceitou o conselho de Brahma. Parikshit Maharaj, very affectionately, lovefully, Uvacho Swadaram Raja Parikshit Matrivasalaha, going to give answer. Jaimini is speaking Matrivasal, great attraction from Mata, is not ordinary Matrivasal, Raja Parikshit. Jaimini Rishi está contando, né, que Parikshit tinha grande afeição pela mãe dele. Então ele começou a narrar a essência de tudo aquilo que ele ouviu de Shukadeva Goswami. One thing very spectacular.
time is approaching, Parikshit Maharaj going to leave his body, but still there is no nervousness. Isso é algo muito espetacular, porque o momento final da vida dele estava chegando. Mesmo assim, ele não tinha nenhuma ansiedade. Então, Parikshit Maharaj começou a falar todo o Govinda Lilamritam, todo o néctar que ele ouviu de Shukadeva Goswami. Ele começou a falar. Ele vai extrair a essência de tudo aquilo que ele ouviu. Então, embora ele tenha anteriormente decidido ficar em silêncio, Yadapi kale asmin. I mean that time, actually Parikshit Maharaj took decision. Nos momentos finais de sua vida, ele tinha decidido ficar em silêncio e se concentrar, se preparando para ir para Goloka. Chikirsita manibrataha tathapi aho tavo prashna madhuri Mukhorita kritaha. Parikshit Maharaj speaking, "O mother, though I was ready." Então Parikshit Maharaj diz: ó mãe, embora eu tenha decidido, eu tinha pensado em fazer em ficar em silêncio, né? Mas a sua pergunta me inspirou muito. A minha morte está se aproximando e eu tinha decidido ficar em silêncio. Mas a sua pergunta me deixou muito inspirado. A sua pergunta excelente está me dando inspiração. Here it is written that Mathuriyadapi Yadapi Kalyasmin Chikirsitam Manibrataha Tathapi Aham Tavo Prashno Madhuri Mukharikritaha. I am surprised. I am very happy to hear your question. Ele diz: estou surpreso, estou muito feliz ao ouvir a sua pergunta. Srimato Vadrayanehe Badrayane, Badrayan Rishi Vyasadeva, and Badrayani, and a Badrayan Vyasadeva's son, Shukadeva Goswami, so Guruho Prasadataha Stasyo Srimato Badrayani. By the mercy of my Gurudev, I mean the son of Badrayan Vedavyas Rishi, Badrayan Rishi, Pranamote Saputrayo Pranadam Prabhu Achyutam. I am going to pay Dandavat to you, and Saputraya Pranadam Prabhu Achyutam. I am going to pay Dandavat to Achyuta, who is going to give me life, então ele going to save me. Presta reverências a Achyuta, que é quem me salva, quem me dá a vida. Prabhu Achyutam. Tat karunyo prabhavena Srimad Bhagavatamritam. By his causeless mercy, Bhagavatamritam I heard, ar samudritam prajatnena. E por sua misericórdia sem causa, eu pude ouvir o Srimad Bhagavatam. Parikshit Maharaj está dizendo, está falando que pela misericórdia do meu Gurudeva, Shukadeva Goswami, eu posso responder a sua pergunta. Então, eu vou te falar o Bhagavatamrita, que é o Brihat Bhagavatamrita. Então agora vocês devem ouvir com plena atenção
Não fique nervosa. A morte é certa para todos. Quem é que pode ficar neste mundo para sempre? Então, preste total atenção. Munindro Mandali Madhe Nishchitam Mahatam Matam Mahagujhamayam Samma Kathayami Avadharayo. I am going to describe the Bhagavatamrita. You can pay full attention. This Bhagavatamrita, Bhagavatattama Srimad Suk, Naradadi Kotik Samudrito. Actually, Sukdev, Naradji Maharaj, you know already. Bhagavad-ji Mahapuran was spoken by Naradji Maharaj. Então, ele está dizendo que para ela prestar total atenção, que ele vai falar o Brihat Bhagavatamrita. Vocês sabem que o Srimad Bhagavatam foi falado para Naradji Maharaj, depois para Vyasadeva, Shukadeva. E eles quiseram nos dar todos esses sadhus, a essência de todo o Bhagavatam. E todos os Muni Rishis o aprovam. Vocês podem se lembrar, outro dia eu estava falando qual era a pergunta de Parikshit Maharaj. All Muni Rishis there, they are Parasa, Dhamma, Bharadraj, everything, everybody is there. Atho Prichami Sansiddhim Yoginam Param Gurum. But he is going to identify, because I was discussing in Hindi Katha, seniority must be giving priority. Eu estava falando no Harikatha em Hindi que essa coisa do respeito aos mais velhos, os mais antigos, são conceitos materiais. Porque todos os Muni Rishis estavam glorificando os pés de lótus de Shukadeva Goswami, que era muito mais jovem quando foi recitar o Srimad Bhagavatam. Então, yogi se refere a todos aqueles que têm algum relacionamento com Bhagavan. Então, existem Karma Yogi, Jnana Yogi, Bhakti Yogi. Essa era a pergunta de Parikshit Maharaj, né? Qual é a prática que todos os yogis, todos os munis concordam que é a melhor prática para aquele que já tem a morte como algo certo? Qual é a prática, o Dharma, aprovado por todos os Rishimunis? Eu já tinha falado um pouco sobre este ponto, né? E a resposta de Shukadeva Goswami, ele fala, todos os Rishimunis, eles aprovam, todos os Rishimunis, eles concluem, eles concordam que aqueles que querem se tornar destemidos devem seguir Hare Nama Anukirtana. Hare Nama Anukirtana. Assim como o Vedanta também, que nos orienta, né, a abandonar todos os sons mundanos e se concentrar
no som transcendental, Anavriti Sabdyat. Nigama kalpatarur galitam phalam. Bhagavad Gita. Sa nigama kalpatarur galitam phalam sukham khad amrita davasanjitam. Pivata bhagavatam rasamalayam muhura rasika bhubi bhavuka. Bhubi bhavuka, those rasik bhakta, they can go on drinking this nectar all along. Eternal. Even if they Então ele diz que aqueles grandes sábios, munirishis, eles vão desfrutar deste néctar do Harinama no Kirtana por toda a eternidade, não só até alcançarem a libertação. Não é só até a pessoa alcançar esse plano transcendental que a pessoa vai praticar. Não, ela vai praticar o Harinama Anukirtana para sempre, até após a perfeição. Matari yadvapi kale asmin chikirsitam munibrataha tatapi aham tava prashramadharim mukhari krita Guru prasadataha stasyo srimato badrayanehe pranamate saputrayaha pranadam prabhumachyutam attat karunna prabhavena srimad bhagavatamritam samudhritam prajatnena srimad bhagavatattamai muninda mandali madhe nischitam mahatam matam. All Mahatam Matam, all big Rishi Manis, they agree on this single point. They all agree. Mahata Gujjamayam Sammak Kathayami Abadharaya. I am going to discuss this point, what I got from my Gurudev, all approved by Munirishis, they approve it. Então Jamini Rishi está contando, o que Parikshit falou para sua mãe, que ele vai dar, a essência de tudo que ele ouviu e que é aprovado por todos os Munirishis. I mean, I can give some indication. Total Bhagavad discourse is impossible. Bhakti, Bhakto, Bhagavan, comparative statement given here. Então, ele vai dar alguma indicação, ou seja, toda a discussão do Bhagavatam seria impossível, mas ele vai dar alguns exemplos práticos, que é algo que é mais atrativo, porque se a gente ouvir somente tátua, conceitos mais filosóficos, Tattva-gyana, a gente fica entediado. Então, todo o Bhagavatam é cheio de Tattva-gyana. Então, Parikshit Maharaj ele vai dar essas declarações comparativas sobre Bhakti, Bhakta, Bhagavan. E a mãe dele tinha já indicado, olha, eu quero que você me dê aquela essência de tudo, ou seja, Krishna Prema. Ela não falou abertamente, mas ela indicou isso. Então, Sanatana Goswami vai dar exemplos um a um. Agora nós vamos começando a discussão do Brihat Bhagavatamrita. Então, Parikshit Maharaj está dando esses exemplos comparativos de forma muito fácil para nós. Ele diz um dia, Sri Madhavo Samipataha Upavishta Mudavishta Mannamanaha Kitarthatam Krishnasya Daito Ashiti Slaghante Sma Parasparam. One day, actually, once upon a time, certa vez, Tirtharaj, ou seja, o rei de todos os locais de peregrinação, que é Prayaga, estava vendo
uma abhisheka, um banho cerimonial de Prayaga. Então, o próprio Bhagavan, ele declarou isso, né, que Prayaga é o maior dos locais de peregrinação. Então, todos os tirthas, os locais sagrados, vieram dar um abhisheka em Prayaga. Então, certa vez, no mês de Magha, ou seja, no inverno, o inverno é Magha, Falguna, ou seja, em torno ali de fevereiro. É a época de Sarasvati Puja, Vishnupriya Devi Puja, o mês de Magha. E Prabhupada também nasceu 15 dias depois. Então ele está contando um dia naquele maior dos locais de peregrinação, no mês de Magha. Tinham muitos munis, sábios exaltados ali. Estavam tomando banho ali no período da manhã, na confluência dos 3 rios, Ganga, Jamuna, Sarasvati, Triveni Sangam, Elihabad. Eles estavam se banhando ali. Em frente a uma Vigraha de Madhavadeva. E estavam sentados ali, cheios de bem-aventurança espiritual. E estavam se sentindo muito afortunados por ter tomado banho ali, estar sentados na frente de Madhavadeva. E ainda no mês de Magha, o mês de Magha ele é muito auspicioso. Qualquer atividade que você faça ali, ela é potencializada nesse período, né? Então eles estavam sentados e conversando uns com os outros, estavam falando uns com os outros. Eles falavam, você é o devoto mais querido de Krishna. Um falava isso para o outro. Você que é o mais querido, o que recebeu toda a misericórdia de Krishna. Ekada tirtha mudhanne prayage muni pungavaha maghe prataha krita snanaha Sri Madhava samipataha upavishta mudavishta mannamanaha kritathatam. They are going to think themselves we are successful. Eles estão se considerando kritartha, ou seja, totalmente bem-sucedidos, estão muito satisfeitos, sentados em frente a Madhavadeva e falando uns com os outros. Você é um grande devoto de Krishna. Você é o mais querido por Krishna. Você está desfrutando de toda a misericórdia de Krishna. O Munirishi falando isso para o outro. Ele falava e o outro falava, não, é você que é o mais querido por Krishna. Small significa naquela época. Então eles estavam conversando dessa maneira e Parikshit Maharaj está descrevendo este incidente. E Parikshit Maharaj diz, mãe, e então, naquele momento, algo aconteceu. Ali naquele local, um Brahmana muito elevado chegou ali. Tem um local ali que se chama Dashashamed Ghat, ou seja, é um local onde foi feito 10 sacrifícios Ashvamedha. Então o nome daquele gato, daquele local de banho é Dashashamed Ghat. E aquele Brahmana que chegou, cheio de devoção por Deus.
different kind of modes of bhakti. So here, Bhagavad Bhakti Tatparaha, by this indication, Bhagavat Bhakti Tatparaha, ele falou para Parikshit, indicando que aquele Brahmana era cheio de Bhakti, cheio de devoção, ou seja, ele estava sempre buscando fazer algo bom, algo para a satisfação de Guru Vaishnava Bhagavan, a todo tempo. Bhagavat Bhakti Tatparaha. Ou seja, estava sempre ocupado em fazer algo para a satisfação de Guru Vaishnava Bhagavan. E aquele Brahmana, ele foi até aquele local para distribuir prashada. Ele chegou com todos os ingredientes, cruz, né? Para fazer uma bandara, ou seja, para distribuir prashada ali no Triveni Sangam, na margem do Triveni Sangam. Ele quis distribuir prashada para todos aqueles Rishi Munis, aqueles sábios. So that Brahman, what happens? Je Dashashamedike tirthe Bhagavad Bhakti Tatparaha Sevito Asesha Sampadbhis Tadesha Swadhikari Adhikarvanaha Pritaha Parijanir Vipro Bhojanartham Kritoddamaha. He is not alone coming. He is coming with E esse Brahmana, ele não veio sozinho, ele veio com vários dos seus associados, seus parentes, para distribuir a prashada. Ele queria distribuir a prashada para todos aqueles sábios que estavam ali e veio com todos os seus associados, seus parentes, seus ajudantes. E aquele grande compassivo Brahmana, ele trouxe assim ótimos ingredientes. Ele não era um homem pobre, ele era muito rico e quis gastar muito dinheiro, arrumar ingredientes, né, muito bons para distribuir ali. E ele vem com seus associados, seus ajudantes, e começou a se preparar, né? Preparar o ambiente também para poder distribuir a prashada para eles, né? So, nispaddo mahamanaha avasakam samapabdau sanskrito mahati sthalin. He started cooking. Mahamana Brahman, that great-hearted Brahman, all nice item, uttam vastu. Então ele começou a cozinhar. Eram itens, né, ingredientes muito bons, de muita qualidade, né? Primeiro ele tomou banho. E na beira ali do Ganga e Yamuna Sarasvati tem uma margem ali de uma areia muito macia. Né? Então esse Brahmana, primeiro ele tomou banho, cantou seu Gayatri, e depois de completar todo o seu bhajana, os seus rituais diários, ele começou a limpar aquele local.
para poder distribuir a prashada para todos os Rishi-munis e os Brahmanas. Ele escolheu aquele local no qual ele poderia distribuir prashada com suas próprias mãos. Então pegou uma vassoura e começou a limpar aquele local, para que os sadhu munis pudessem se sentir confortáveis ali, né? Depois disso, com esterco de vaca, urina de vaca e água, ele continuou limpando aquele local com água do Ganga Yamuna Sarasvati e com esterco de vaca e urina de vaca. Estava limpando aquele local e depois disso ele colocou uma tenda para cobrir a cabeça, ou seja, uma tenda ali de pano, para que aqueles que fossem tomar a prashada se sentissem confortáveis ali, sem a luz direta do sol. Tudo com as suas próprias mãos. Ele quis limpar aquele local com água, esterco, deixar o local muito puro. E começou a preparar. Depois disso que aconteceu, ele está descrevendo. E por meio dessa descrição, eu tenho certeza que vocês podem criar uma concepção clara sobre essas declarações comparativas, os estágios de Bhakti. E por fim a gente vai chegar em Radharani. Então existem incontáveis estágios e procedimentos de Bhakti, incontáveis candidatos, aspirantes. Então aqui a gente tem uma indicação. Depois disso ele fala: sarnasane subhe nivesho bhaktya sampujyo yatha vidhi muda bhuto. With full enjoyment, he wanted to arrange Salgram Sila. He brought from his house. Então, com grande bem-aventurança, ele colocou a Shalagrama Shila que ele trouxe da sua casa numa asana, né, num trono dourado. E ele considerava aquela Shalagram Shila como Krishna, né? Em Shalagram Shila nós podemos considerar que é Narayana, várias outras manifestações de Krishna, mas aqui, especialmente, Parikshit Maharaj está dizendo que aquela Shalagram Shila é uma forma de Krishna. Nós podemos adorar todas as formas de Vishnu Tattva na Narayana Shila, na Shalagrama Shila. Então, nesse caso, a Shalagrama Shila dele era uma forma de Krishna e ele colocou numa asana, né, muito pura, dourada ou de ouro. Então adorou a Shalagrama com toda atenção, segundo Vidhi, ou seja, segundo as regras das regulações, porque agora Sanatana Goswami Pada, ele quis nos mostrar o Vidhi Bhakti, ou seja, o caminho devocional das regras e regulações. Nós vamos começar daqui. Né? Ele se sentou, cheio de Bhakti, de devoção, e adorou. Com total satisfação, de acordo com o sistema de Vidhi, das regras das Escrituras. Então ofereceu todas as preparações, o boga, né, os alimentos que ele tinha preparado.
E depois de oferecer todos os ingredientes, todas as preparações para Shalagram, ele colocou todas as preparações em frente a Hari com total respeito, total devoção. Então ele mesmo, cheio de amor, ele começou a dançar e a cantar Kirtana, e seus associados ali também tocando instrumentos musicais, ou seja, Kartala, Mridanga. Então, depois ali de cantarem, dançarem, né, como num grande festival, Mahotsava, então ele estava fazendo ali um grande Utsava, um grande festival. Então, Sanatana Goswami vai nos explicar por que ele nos mostra essas comparações, essas imagens comparativas entre Bhakta, Bhagavatam, Bhagavam, Bhakti. Tato Veda Puranadi Bhakhyabhir Badako Vidano Viprana Pranamo Jatino Grihino Brahmacharina Tato Veda Puranadi Bhakhyabhir Badako Vidano Viprano Pranamo Yatino Grihino Brahmacharina. Anantar, after that, Ved, Puran, Adi, Shastra, Bhakya, Dhara, by discussing Ved, Puran, Shastra, everything mutually among themselves, Dhara, Paraspar, Bad, Kushal, they are going to discuss about Supreme Lord, Kushal, Bahu, so many Yoti, Brahman, Vaishnava, Brahmachari, Grihi. Então, ele fala que depois disso, eles começaram a falar sobre os Vedas, todos os sadhus, brahmacharis, muni, rishis que estavam ali. E então, com um comportamento muito doce, palavras doces, ele quis satisfazer os devotos, servindo a eles. Tato Veda Puranadi Bhakhyabhir Badako Vidano Viprano Pranamo Yatino Grihino Brahmacharina, all according to the grade of respect. He wanted to pay respect to everybody. Ele disse que ele quis respeitar a cada um de acordo com o grau, né, da posição de cada um. Bahu Madhurair Bhakvair Vyavaharischa Harsayan, and those Vaishnavanscha, all different Grihastha, Yoti, everybody came, but especially Brahmana, I mean, those were Vaishnavas. Várias pessoas vieram, assim, eram os Vaishnavas, Brahmanas. Talk with them very sweetly, out of his sweet speech, he wanted to satisfy them. Então ele quis satisfazer todos eles com suas palavras doces. Ou seja, prestou reverência para aqueles que estão sempre ocupados em Krishna Kirtana. Sweet behavior and sweet speech, with very, full of love, he wanted to pay
He wanted to show very good behavior. And after that what happened? Pada saucha jalam tesam dharayam sirasi swayam. That Brahman going to E depois disso, o que aconteceu? Aquele Brahmana quis lavar os pés de lótus dos Brahmanas e Vaishnavas, e ele quis, por fim, colocar aquela água na sua cabeça. Então veja, são todas as atividades do Vidhi Marga. Ele quis lavar os pés de lótus dos Vaishnavas e Brahmanas que vieram e, por fim, colocou aquela água pura na sua cabeça. Ou seja, a água que lavou os pés de Brahmana e Vaishnava é extremamente pura. Chaitanya Mahaprabhu provou isso quando ele foi viajar para Gaya. Mahaprabhu estava ali numa lila como se fosse uma pessoa comum. Ele estava indo para Gaya para fazer os ritos finais do seu pai. Então, nessa ocasião, Mahaprabhu manifestou um passatempo de doença. Ele ficou com febre e nenhum remédio funcionou. Então Mahaprabhu ordenou e alguém trouxe para ele a água que lavou os pés de um Brahmana. E assim ele bebeu essa água. Então Mahaprabhu está sempre glorificando os Brahmanas. E nós não temos o direito de insultá-los. After that, they are going to wash the lotus feet of them, going to take the water. Então ele lavou os pés de lótus deles, colocou a água sobre sua própria cabeça. Bhagavati arpitvai tadvat nadibhir aprujaya. What happened? E o que aconteceu? Ele estava muito feliz. Colocou a água que lavou os pés de lótus de Guru, Vaishnava, Brahmana, Rishi Munis na sua cabeça. Então, depois que todos aqueles itens, os ingredientes, as preparações, ele tinha oferecido para Bhagavan, então ele quis agora adorar todos os Brahmanas e Vaishnavas por meio dessa prashada, ou seja, ele quis oferecer aquela prashada que ele já havia oferecido para Bhagavan, distribuir entre todos aqueles devotos, os Brahmanas que estavam lá. Depois disso, ele quis servi-los com toda a atenção, assim como Mahaprabhu em Purushottam Dham, quando havia distribuição de prashada, Mahaprabhu falou, eu mesmo quero distribuir. No festival de Haridas, falou, vocês todos sentem, eu quero distribuir. Então Mahaprabhu começou a distribuir prashada. Ele servia a quantidade que 10 pessoas poderiam comer para cada pessoa. E Swarupa Gosai, todo mundo pediu, Prabhu, você está distribuindo, mas se você distribuir, ninguém vai querer comer.
Você deve comer primeiro, senão ninguém vai querer comer. Então, por favor, é o nosso pedido. Então Mahaprabhu sentou e Roy Ramananda e Swarupa Gosai começaram a distribuir a prachada para todos os devotos. Similarmente, ele estava ali fazendo um grande festival, aquele Brahmana. Here it is written, Bhagavad, here it is written, Pada Sauja Jalam Tesam Dharans Sirasi Swayam Bhagavati Arpitve. What was all offered to Krishna, Salgram? Então ele pegou todas aquelas preparações, o arroz, dal, sabji, puri, paramanna. After that, Bhojaitva, after arranging them, their bhajan, after serving them, então ele serviu todos os Vaishnavas, eles comeram, e quando acabou a prachada, que está escrito, né? Todos os outros tipos de pessoas vieram, pessoas muito pobres, prestaram suas reverências. Né? Depois que aquelas personalidades importantes terminaram de comer, o resto da prachada, né? Assim, vieram cachorros, raposas, pássaros, pessoas muito pobres também. E depois de dar total satisfação para aquelas Jivatmas, para todas as almas, né, os seres que chegaram ali, after that, Sadhugan, all those Sadhu Muni rishis, those who all received seva from that Brahman. Então, depois disso, todos aqueles sadhus, rishis que receberam o serviço daquele Brahman, ele quis pedir permissão para eles. Taking permission, that Brahman, Vipra, together with all his, Ou seja, aquele Brahmana, junto com seus parentes e seus ajudantes, eles honraram o resto da prachada. Ou seja, junto com aqueles que são muito pobres e aqueles que são de castas baixas. Então é isso, né? Depois de distribuir a prachada entre todos os animais que vieram ali, cachorros, pássaros, para os peixes que estavam na água. No Yamuna também a gente oferece prachada na água. E assim todos os animais. Actually, Parikshit Maharaj speaking, Edam Sarpatita Sesha, after doing seva, after giving seva to everybody. Então, depois de servir a todos, Evam significa dessa maneira. Very, very nicely, after offering, Samadhishto Atho Sadhuvihi, after taking permission from Sadhguru Vaishnava Brahman, Parivari. Então ele pede permissão para todos os brahmanas que ele serviu para para tomar prachada, né? Samamani, Parivari Samam, all together with his 12 family members and everybody, Sesham Saharsam, with laughing mood. Então ele se senta com os seus ajudantes, que estavam todos muito satisfeitos, alegres.
para honrar aquele remanente, o que sobrou daquele yagya. Ou seja, a distribuição da prashada naquele dia é um tipo de yagya, ou seja, de sacrifício também. Então, ele se sentou para honrar a prashada, muito alegre. Ou seja, o resíduo, o que sobra de todo yagya é chamado de amrita, um néctar. Então ele foi honrar este néctar, né? Tato abhimukam agatto krishnasya rachitanjalihi, after folding hand in front of Krishna, tato abhimukam agatto krishnasya rachitanjalihi tasmin nevarpayamasa sarvam tatphalam sanchayam. After that, all different kind of bhakti he has done. Então, depois de fazer todas essas atividades de bhakti, de devoção, ou seja, cozinhou, limpou o local, serviu, distribuiu, comeu, então ele uniu as palmas das mãos e quis oferecer o fruto de tudo que ele, todas as suas atividades para Krishna. Ele foi até Krishna com as mãos postas e quis oferecer para Krishna, né, quaisquer resultados que eu viesse a oferecer pelo meu seva, seja o serviço de limpar, de servir, os mantras que ele cantou. Ele quis oferecer todo o resultado para Bhagavan. Eu não tenho nenhum interesse pessoal. Qualquer resultado de todos esses serviços, ele está oferecendo o resultado para Krishna. Então, depois de se sentar num local muito alegremente, after that, what happened? Atapar, Salgram Vibhanga Singhasan Samasa Korea, after taking the Salgram in his Singhasan, he wanted to go back to your ham. Então, depois do que aconteceu, ele pegou a Shalagram, que estava ali na sua Sinhasana, no seu trono, e quis voltar para casa. Né? E enquanto isso, quando ele estava para partir para sua casa, eles perceberam que Naradi Maharaj estava vindo. Preste atenção. Narada dishto thito muni samayataha. A uma certa distância, ele observou que Naradi Maharaj estava vindo. A uma certa distância, né, ele pôde ver. Atapar, after that, when there was Vipro, Salgram, after taking Salgram in his, né? Ele tinha pegado a Shalagram para partir para a sua casa, e então naquele momento, né? Ele está dizendo que Narada Maharaj, ele estava observando tudo, todas as atividades daquele Brahmana. Narada, então, ele estava sentado
entre aqueles brahmanas. Então, imediatamente, Narada levantou e começou a falar. Na frente de todos, Narada Maharaj começou a falar na frente de todos. Ele falou, ele, você, na verdade. Ele falou, ele é o mais querido de Krishna, é o maior devoto de Vishnu. Você é o mais querido devoto de Vishnu, ninguém mais, é só você. Vejam só. Narada Maharaj estava indicando, ele é o maior servo de Mahavishnu, é o mais querido de Mahavishnu. Ele quis falar isso na frente de todos aqueles brahmanas, mas aquele brahmana ele estava com muita vergonha. Ele falou, o quê? Narada Maharaj, o que você está falando? Eu não sou um devoto. Então, a partir deste ponto, a gente pode falar essas declarações comparativas sobre Bhakti. Então, a gente vê a humildade dele, que é o ponto principal. Então, quando Narada Maharaj quis falar que ele é o maior servo de Mahavishnu, ou seja, vejam, olha como ele é um grande devoto, o Brahmana falou, o que você está dizendo? Narada Maharaj, eu não sou um servo, eu não fiz nada. Repetidamente, Narada Maharaj falou, ele é o maior servo de Vishnu. Ele falou várias vezes que aquele Brahmana era o maior servo de Vishnu. Ele é o maior receptáculo, aquele que recebeu toda a misericórdia de Krishna. Que enorme Bhakti, ou seja, serviço devocional a gente vê nele. Ou seja, ele canta Kirtana, fala Harikatha, distribui Prashadam. Então, Narada Maharaj quis propagar as glórias do nome daquele Brahmana. Mas, e a gente vai discutir amanhã sobre isso. Ele falou, ele é o maior Kripa Patra, ou seja, o maior recipiente da misericórdia de Krishna. Eu quis glorificar o nome dele em público. Veja como ele recebeu a misericórdia de Krishna. Ele é um grande devoto. Somos muito afortunados por vê-lo. Então, quando Narada Maharaj quis glorificar o nome dele, ele ficou muito chateado. Falou, não, eu não sou um devoto. Então, Narada Maharaj estava glorificando ele de várias maneiras. Nós podemos falar melhor sobre isso amanhã. E, ao mesmo tempo, amanhã nós podemos falar também sobre o humor desse Brahmana, porque humildade é o ponto mais básico. O mais básico é humildade. Narada Maharaj estava glorificando ele, e ele falou, não faça isso, eu sou uma alma caída, não tenho Bhakti. Então, Bhakti é algo que, quanto mais Bhakti você tem, mais humilde você vai se tornar. Neste caso, você não vai criticar Guru Vaishnava, você tem que falar Siddhanta Vichara. Se alguém falar contra Gaudiya Mata, Guru Vaishnava, você tem que responder. Isso é Bhakti.
सुरेश लोकयोपि न वै सेव्यताम् न जत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भगवतः तदाश्रयः न यत्र योग्ये समखा महोत्सवः सुरेश लोकयोपि न वै सेव्यताम् वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।